Bom dia, turma. Para terminar o nosso estudo sobre o sistema digestório, essa videoaula vai falar um pouco sobre a histologia do pâncreas, que é uma glândula anfícrina, né? Uma parte secretando hormônios, outra secretando o suco pancreático. Então, vamos dar uma olhadinha nas características histológicas desse órgão. O pâncreas se localiza no quadrante superior esquerdo do abdômen, tem um peso aproximado de 150 gramas e é revestido por uma cápsula conjuntiva que penetra no órgão, dividindo ele em pequenas partes, os lóbulos pancreáticos. Essa cápsula conjuntiva, a gente já sabe, ela tem um revestimento mesotelial, né, nas faces livres. Então, temos aqui uma representação, né, um desenho, mostrando aqui a posição anatômica do pâncreas, a relação da parede, da cabeça do pâncreas, né, com a parede do intestino delgado, o ducto pancreático principal, que atravessa o órgão no sentido longitudinal e que vai coletando aos poucos o suco pancreático, produzido pelos diversos ácidos serosos espalhados pelo órgão. Então, como a gente falou, é uma glândula anfícrina. A parte endócrina é formada pelas inúmeras ilhotas pancreáticas espalhadas em toda a superfície, em toda a área do pâncreas, em meio à parte exócrina. Os adenômeros pancreáticos são do tipo acinosos, o que significa que a secreção é rica em proteína e é do tipo seroso, né? Uma secreção mais aquosa, mais fluida. Cada adenômero, como a gente já sabe, tem o seu ducto intercalar. E uma característica na histologia pancreática é que o ducto intercalar ele se inicia dentro da luz do adenômero, diferente do que acontece nas glândulas salivares, onde o ducto intercalar só tem início quando finaliza o adenômero, né? Então, se aqui fosse uma glândula salivar, olha, toda essa parte amarelinha que vocês estão vendo projetada dentro da luz do adenômero não existiria. Então, o adenômero terminaria e aí sim começaria o ducto intercalar. No ducto, não. No pâncreas, não. O ducto intercalar se inicia dentro do adenômero e essas células que formam o ducto e que estão localizadas na luz do adenômero são chamadas células centroacinosas. São características do pâncreas. Nesse slide, vocês têm uma visão panorâmica da histologia do pâncreas. Então, a gente vê aqui septos conjuntivos que se ramificam no interior do órgão, delimitando áreas chamadas lóbulos pancreáticos. Então, nós estamos vendo aqui vários lóbulos pancreáticos. Observem, espalhados pelos lóbulos, nós encontramos algumas massas epiteliais formando um conjunto arredondado. Essas são as ilhotas pancreáticas e elas correspondem ao componente endócrino do pâncreas. Toda essa região que vocês estão vendo mais bem corada, né, uma coloração mais intensa e predominando aí na composição do pâncreas, é a parte exócrina. São os ácidos pancreáticos e seu sistema de ductos, não é? Então, a gente já comentou, o ducto que serve a cada ácido é o ducto intercalar. Esses ductos intercalares eles vão se fundindo, formando ductos intralobulares. Os ductos intralobulares se fundem e formam os ductos interlobulares, localizados nos septos,
juntamente com vasos sanguíneos e nervos. Uma característica dos septos conjuntivos do pâncreas é uma grande quantidade de células adiposas. Aqui numa fotografia, em maior aumento, a gente pode observar os adenômeros acinosos do pâncreas, suas células bem coradas, polarizadas, com núcleo esférico basal, nucléolo evidente, grânulos de secreção bem corados e a característica basofilia basal das células produtoras de secreção serosa, secreção rica em proteína. Vocês observem aqui o tecido conjuntivo que envolve os adenômeros com uma rede capilar intensa que vai servir então às células do adenômero e às células do sistema de ductos. Então, vocês estão observando aqui um ducto intercalar, a luz do ducto, um epitélio cúbico baixo, e percebam que o ducto se inicia dentro do adenômero. Então, essa célula corada em rosa mais clarinho aqui, essa outra aqui e essa, são células centroacinosas, características da histologia pancreática. O pâncreas exócrino produz por dia mais de 1 litro de suco pancreático, e suco este que é rico em vários tipos de enzimas, enzimas para todos os tipos de compostos orgânicos, então enzimas para degradação de carboidratos, de gorduras, de ácidos nucleicos, proteínas. Então são vários tipos de enzima, cerca de 20 enzimas diferentes. Essa secreção, além de ser rica em enzimas, tem uma característica, um pH alcalino, porque as células centroacinosas secretam bicarbonato na luz do ducto intercalar e assim alcalinizam o suco pancreático. Aqui nós temos outra fotografia mostrando parte do pâncreas exócrino. Vocês estão vendo aqui um septo conjuntivo, os adenômeros acinosos com suas células tipicamente secretoras de proteína. Aqui um pedacinho do ducto intercalar, aqui também, olha, e aqui uma célula centroacinosa em meio à luz do adenômero. Então, aqui o corte pegou uma célula centroacinosa, aqui também, aqui outra e outra. Aqui a gente tem uma representação do livro do Junqueira, onde a gente consegue entender direitinho essa origem do ducto intercalar. Então, em azul aqui a representação dos ácinos pancreáticos, ácinos serosos, e aqui a gente percebe que o ducto intercalar, ao invés de começar onde finaliza o adenômero, ele começa no interior do adenômero, no interior dos ácinos. E então, as células do ducto intercalar que estão localizadas no interior do ácino recebem esse nome ilustrativo, células centroacinosas. Nesse slide nós temos mais uma fotografia em aumento de 400 vezes do pâncreas exócrino. Então, a gente está vendo aí alguns adenômeros serosos, acinosos e serosos, a célula centroacinosa característica dos adenômeros pancreáticos, tecido conjuntivo adjacente aos adenômeros e aos ductos. Olha, aqui tem um ducto intercalar, ele foi cortado nessa parte transversalmente e aqui pegou ele meio oblíquo, olha, provavelmente ele estava continuando nessa direção. Outra coisa interessante que essa fotografia mostra, a presença de plasmócitos no tecido conjuntivo.
A secreção pancreática ela é estimulada tanto pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, através da liberação de acetilcolina, quanto através do sistema endócrino, sendo que as células dos adenômeros, as células secretoras das enzimas, têm receptor para acetilcolina, ou seja, receptor que responde aos estímulos autônomos nervosos, e também tem receptor para colecistoquinina, hormônio que estimula a secreção das enzimas pancreáticas. Já as células centroacinosas, além dos receptores para acetilcolina, elas demonstram na sua membrana basal, elas apresentam na sua membrana basal receptor para secretina, que é o hormônio que vai estimular então a produção de bicarbonato no suco, a produção de bicarbonato e sua secreção no suco pancreático. Essa produção ela é mediada pela enzima anidrase carbônica, que reage à água e CO2 formando ácido carbônico. A dissociação de H+ no citoplasma da célula, então, faz com que o ácido carbônico então gere uma molécula de bicarbonato e um íon H+. O próton de hidrogênio vai ser secretado na lâmina basal, ou seja, em direção ao tecido conjuntivo, enquanto que o bicarbonato é secretado através da membrana apical na luz do adenômero, ou na luz do ducto intercalar, contribuindo então para alcalinizar a secreção. Então, no slide anterior vocês viram a sequência de estruturas atravessadas pela secreção exócrina do pâncreas, e aqui nessas duas fotografias a gente pode ter uma noção disso, visualizar isso. Então nós temos aqui, olha, os adenômeros, produtores então das enzimas pancreáticas. No interior desses adenômeros ou do interior surgem os ductos intercalares, então eles se iniciam com as células centroacinosas, saem dos adenômeros, formando então um ducto intercalar, um ducto de luz estreita, um diâmetro pequeno e um epitélio cúbico baixo. Vários ductos intercalares próximos se fundem para formar ductos maiores, olha, com um diâmetro maior, uma luz mais ampla, já que esse ducto intralobular, ele vai colecionando, ele vai receber ou ele vai agregar a secreção produzida por vários adenômeros vizinhos a ele. Esses ductos intralobulares vão se fundindo, formando ductos intralobulares cada vez maiores, e os ductos intralobulares, quando se aproximam dos septos conjuntivos e adentram o septo conjuntivo, eles passam então a serem chamados de ductos interlobulares. Esses ductos interlobulares, eles continuam sua trajetória através dos septos que formam, que delimitam os lóbulos. Então, eles continuam a trajetória em direção ao septo principal, onde vão participar da formação, por confluência do ducto pancreático principal. Reparem que à medida que o ducto vai recebendo um volume maior de secreção, o diâmetro dele aumenta, a luz aumenta e o epitélio vai ficando mais alto. Então, a gente tinha um epitélio cúbico baixo no ducto intercalar, depois no intralobular ele é um epitélio cúbico, e vai se tornando cada vez mais alto à medida que se chega perto do septo. Aqui a gente já tem um epitélio colunar simples, e à medida que esses ductos interlobulares vão se fundindo,
o epitélio vai ficando mais alto e ele chega a ficar pseudoestratificado. Nele, nós podemos encontrar algumas células caliciformes. Aqui nós vemos, então, um pedacinho de um adenômero pancreático visto na microscopia eletrônica de transmissão. Aqui a luz do adenômero e a gente percebe que ele está delimitado aqui nessa região por duas células serosas, duas células acinosas, né, do ácino, produtora de enzima. Repara a grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso. Observem que essas células, obviamente, formam zônulas de oclusão para evitar que a enzima secretada na luz escoe para os espaços intercelulares. E além dessas duas células secretoras, temos aqui também, delimitando a luz do adenômero, uma célula centroacinosa. Repara a diferença de estrutura, de organização do citoplasma, né? Então, na célula centroacinosa, a gente observa aqui, ó, polirribossomas livres, já que a função específica dela, né, além de produzir as enzimas relacionadas com o metabolismo da célula, ela produz anidrase carbônica para poder produzir o seu bicarbonato. Aqui a gente consegue perceber um pedacinho do complexo de Golgi, cisternas de retículo espalhados no citoplasma. Vocês veem que é uma organização bem diferente da organização das células secretoras de proteína. O pâncreas endócrino, como nós vimos, é formado por várias unidades, vários conjuntos de células epiteliais endócrinas espalhados por toda a superfície, toda a área do pâncreas, né? Então, existem cerca de 1 milhão de ilhotas pancreáticas espalhadas em meio ao pâncreas exócrino. E nessas ilhotas, ou nesses conjuntos de células epiteliais endócrinas, na verdade nós temos vários tipos de células que se agregam para formar as ilhotas. A célula mais abundante da ilhota pancreática é a célula beta, produtora de insulina. Cerca de 70% das células da ilhota pancreática são células beta. O segundo tipo mais abundante são as células alfa, produtoras de glucagon, correspondem aí a cerca de 20%. Os outros tipos celulares encontrados no pâncreas endócrino são as células delta, as células PP e as células G. Nesse slide, então, nós vemos em destaque um lóbulo pancreático, né, com a predominância aí de tecido exócrino, os adenômeros pancreáticos, e aqui bem no meio da fotografia, uma ilhota pancreática, formada então pelos cordões epiteliais endócrinos, intercalados por finíssimos feixes conjuntivos, onde nós vamos encontrar capilares fenestrados. Vocês observam aqui os septos de tecido conjuntivo, que delimitam, né, os lóbulos pancreáticos e a presença de células adiposas uniloculares, que, como eu falei, são comuns no tecido conjuntivo do pâncreas. Essa é uma fotografia de uma lâmina corada, contendo, né, um corte de pâncreas, e a lâmina foi corada com hematoxilina crômica floxina. Quando essa técnica é utilizada, a gente consegue contrastar bastante as células alfa, que vocês observam aqui na ilhota pancreática, corada em rosa, um rosa vibrante, né, quase um rosa choque, e as células beta, espalhadas por toda a ilhota, né? Vocês observem que elas estão presentes em uma quantidade muito maior do que as células alfa, né? Capilares sanguíneos. Aqui no componente exócrino, além dos adenômeros,
o corte foi feliz porque pegou um ducto intercalar, olha, um ducto intercalar confluindo aqui, formando um outro maiorzinho. Septo conjuntivo, né? Os adenômeros com a sua basofilia basal característica, certo? Então, essa técnica é ótima para distinguir na ilhota pancreática as células alfa das células beta. Percebam que as células alfa, elas são maiores do que as beta, porém menos numerosas. Uma outra maneira de identificar as células, né, é através de técnicas imunohistoquímicas. Então, aqui foi feita uma imunoperoxidase para a insulina e para a glucagon. Então, as células foram marcadas com anticorpos para a glucagon e para a insulina e revelados com a reação de peroxidase. Então, vocês observem na fotografia da esquerda, né? Vocês estão vendo aqui uma ilhota grande, uma outra pequenininha que foi pega de raspão aqui, ó, e a marcação para as células alfa através da imunohistoquímica para o glucagon. Então, repare que as células alfa elas ficam na periferia da ilhota, certo? Como essa ilhota aqui foi cortada de raspão, né, a gente vê aqui uma grande quantidade dessas células alfa. Já na fotografia da direita, a gente tem aqui marcação através de imunohistoquímica para a insulina das células beta. Então, todas essas células que estão marcadas em marrom são células secretoras de insulina. Ainda uma outra maneira, né, de determinar e de identificar as células alfa e beta é através da microscopia eletrônica. Então, as características de densidade de vesículas, o tipo de vesícula de secreção, o tamanho da célula, tudo isso diferencia as células das ilhotas pancreáticas. Então, vocês estão vendo aí algumas células, né, marcadas com B, são as células beta, e as células alfa mais periféricas marcadas com a letra A. Essas outras células que vocês estão vendo aqui, ó, são células dos adenômeros vizinhos. Vocês podem reconhecer aí a grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, indicando que são células secretoras de proteína de exportação, né? São as enzimas do suco pancreático. Vamos ver agora, então, quais são os hormônios secretados por essas células e as funções que eles executam. Então, como nós vimos, a insulina é produzida pelas células beta das ilhotas pancreáticas, né? É a célula que está presente em maior quantidade. E nós sabemos que a função da insulina é diminuir a glicemia, ou seja, estimular a captação de glicose pelas células do corpo. A insulina é um peptídeo, na verdade um dipeptídeo, ligado, onde cada peptídeo é ligado através de pontes de sulfeto. É um peptídeo de 30 aminoácidos e outro com 21 aminoácidos. Esse peptídeo ele é codificado como uma proteína maior, né, chamada pré-proinsulina. Essa pré-proinsulina ela é clivada já no interior das cisternas do retículo rugoso e os peptídeos que são retirados, então, deixam uma proteína de cadeia única chamada proinsulina ser transferida em direção ao aparelho de Golgi. Essa proinsulina é formada por 3 sequências ou 3 domínios de aminoácidos. Numa extremidade, o peptídeo B, na outra extremidade, o peptídeo A e entre os dois, o peptídeo C. No Golgi, então, as duas extremidades da proinsulina se ligam através das pontes de sulfeto e essa proinsulina passa a ter um formato
de um semicírculo, né, com as duas pontinhas unidas através dessas pontes de sulfeto. Quando a proinsulina é então encapsulada numa vesícula para ser direcionada à membrana, nessa vesícula existe uma protease que quebra o peptídeo central da proinsulina, que é o peptídeo C, deixando então os dois peptídeos interligados pela ponte de sulfeto, que são finalmente, ou que formam finalmente, a molécula de insulina. Todas as células do corpo têm receptores para insulina, né? E a insulina promove, né, a diminuição da glicemia, aumentando a disponibilidade de receptores de glicose nas membranas das células estimuladas por ela. O glucagon é o segundo hormônio produzido em maior quantidade pelas ilhotas pancreáticas, como vocês já viram, produzido pelas células alfa. Seu alvo principal são os hepatócitos, onde ele vai estimular a glicogenólise e a gliconeogênese. Então, vocês vejam que o objetivo do glucagon é antagônico ao da insulina, ele visa aumentar a glicemia. Interessante, né, a gente comentar que o glucagon, vocês já viram isso nas nossas aulas de tubo digestório, ele também é produzido pelas células SNED localizadas no tubo digestório. E o glucagon que atua sobre os hepatócitos, a maior parte vem das células SNED do tubo digestório. Só cerca de 40% do glucagon que vai atuar no fígado tem origem pancreática. A somatostatina é um peptídeo de 14 aminoácidos, então uma pequena molécula, produzida pelas células do tipo D ou delta da ilhota pancreática. Vocês viram que existem essas células também são encontradas no tubo digestório, né? E a somatostatina é um hormônio de inibição. Então, a ação parácrina da somatostatina, ou seja, a ação dela na própria ilhota pancreática, é a de inibir as células alfa e beta na secreção dos seus hormônios. Mas parte da somatostatina produzida pelas células D do pâncreas acaba entrando na circulação sanguínea e à distância, ou seja, através da função endócrina, ela reduz a motilidade do tubo digestório, diminui a secreção de HCl pelas células parietais, inibe, né, as células G produtoras de gastrina, então inibe a secreção de HCl e inibe também a contratibilidade da vesícula biliar. Uma pequena parte das células da ilhota pancreática, menos de 5% das células, são células endócrinas do tipo G, produtoras de gastrina. Nós já sabemos que a gastrina é um hormônio que tem múltiplas funções, dentre elas, estimular as células parietais a secretar HCl, estimular a mobilidade e o esvaziamento gástrico, e estimular a reposição de células do epitélio gástrico, estimulando a mitose nas células regenerativas, dentre outras funções. Outro hormônio secretado pelo pâncreas em menor quantidade é o polipeptídeo pancreático, secretado pelas células PP das ilhotas de Langerhans. A função também é de inibitória, né? Ele vai inibir a secreção exócrina do pâncreas e inibe também, paracrinamente, a secreção de somatostatina. As ilhotas de Langerhans são capilarizadas, né, por capilares fenestrados, característico aí das glândulas endócrinas. Esses capilares, eles formam pequenas veias, vênulas, que saem da ilhota e se dirigem para a porção exócrina do pâncreas, de modo que eles carreiam
os hormônios produzidos pelas células da ilhota pancreática para as células exócrinas. Aqui vocês estão vendo os capilares, né? Mal dá para a gente enxergar aqui, passando entre as células, e que vocês estão vendo a marcação desses capilares, tanto na ilhota quanto no entorno aqui dos adenômeros das glândulas. O pâncreas exócrino, além de receber irrigação formada a partir de vênulas que saem das ilhotas e capilarizam de novo no entorno dos adenômeros, esses adenômeros também recebem sangue vindo de artérias, né, que capilarizam na parte exócrina. Então, a gente termina por aqui o nosso comentário a respeito da histologia do pâncreas, endócrino e exócrino. Mais uma vez eu recomendo a vocês que utilizem a bibliografia, que é de excelente qualidade, para que vocês possam aprofundar os conhecimentos de vocês. Um abraço e nos vemos na próxima aula.